Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite, né, doutor Grandinetti, desembargador Grandinetti, desembargador Jean. É uma oportunidade única de rever pessoas queridas, né, professores e juízes com os quais eu trabalhei e aprendi ao longo da minha trajetória profissional. E é um misto de alegria e também de um pouco de ansiedade quando a gente apresenta um trabalho desse. Parece que a gente está apresentando também com o professor de volta aos bancos acadêmicos. Mas vamos em frente. É sempre muito bom ouvir também o doutor Luciano Barreto, né, suas palavras, a generosidade das suas palavras e o brilhantismo das suas palavras ao compor a mesa. Agradeço imensamente também ao Pedro, né, um dos quadros jovens expoentes do Ministério Público do Estado do Rio. Tive a oportunidade de ser seu coordenador no último biênio do GAECO e agora como subcoordenador continuo sendo testemunha do seu trabalho aí à frente, não só da parte investigativa, como da parte criminal e, como vocês puderam perceber, um grande tribuno de júri, né? Então, agradeço também imensamente deputado Júlio, deputada Célia, presença sempre importantes aqui nos nossos eventos. Eu sou testemunha também da proatividade do exercício dos mandatos dos senhores e é muito importante a atenção do nosso legislativo a um problema tão premente quanto esse. Registro também a presença da Andressa, né, minha colega de concurso, promotora de execução penal, né, também uma das maiores expoentes que a gente tem no Ministério Público sobre essa parte do sistema prisional, que é justamente de onde saem as principais ordens, as principais lideranças em relação a esse tema que a gente está tratando hoje aqui, que é o roubo de cargas. Então, assim, vou tentar complementar um pouquinho só a fala do Dr. Pedro, né, falando um pouco sobre o impacto do roubo de carga e a expansão das facções criminosas, né, conjugando um pouco, apenas narrando e compartilhando, né, um pouco da nossa atividade, não só à frente do GAECO, como também do recém-criado GAESP, que é o Grupo Especializado em Segurança Pública no Rio de Janeiro. No primeiro momento da minha fala, né, eu quero só ainda ratificar os números, né, que foram trazidos aqui pelo Pedro, né. Nós pegamos mais ou menos um mesmo recorte temporal e trazer essa observação, né, exatamente de onde estão, né, os principais casos, e não por acaso eles se situam próximos ou no entorno, né, de comunidades que já, como eu acho que o doutor Oliveira depois vai poder complementar, comunidades que se caracterizaram, né, como grandes recebedoras desse material que é fruto desses roubos de carga, né? E aí, assim, já entraria dentro, né, de um outro recorte para um momento futuro, né, para diálogo sobre questão de urbanismo social, questão de segurança cidadã, mas é um dado estatístico real, né, que serve para nos proporcionar um conhecimento, né, de como compreender ou tentar compreender melhor esse fenômeno, né? Ainda dentro dessa linha, né, com relação aos indicadores estratégicos, né, sempre tomando como dado o nosso Instituto de Segurança Pública, né, e novamente, se optou por esse recorte temporal, né, claro que se optar por algum outro tipo de recorte, né, sobretudo um período um pouco mais próximo, a gente vai ter indicadores diferentes, mas sim, nós elegemos esse recorte temporal justamente só para ter uma parametrização, né, do problema e o objetivo principal é demonstrar, assim, a gravidade e o quanto ele afeta e pode afetar a economia do nosso Estado, né, enquanto, novamente, né, com relação aos locais e onde há a maior incidência, né, a gente novamente vê repetindo ali o mesmo quadro anterior. E aí, assim, eu entro na segunda parte da minha fala, de novo ainda dentro do escopo complementar, né, da fala do Dr. Pedro, falando um pouquinho da atuação do GAECO, né, o nosso grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, e dentro de uma metodologia que se entendeu por bem começar a implementar no biênio em que eu estive à frente da coordenação e que está tendo prosseguimento, né, com a coordenação nova, que nós chamamos justamente da tríplice vertente, né, que é uma atuação integrada no sentido de que se ataque a atividade das organizações criminosas sobre 3 aspectos, né? No primeiro aspecto seria justamente a atividade criminosa propriamente dita, né, os delitos de organização criminosa, os homicídios, a gente fala um pouco também da questão de territorialidade, né, as extorsões,
né, toda sorte de atividades ilícitas que elas vêm ali desenvolvendo. Num outro aspecto, dentro desse tripé, a corrupção de agentes públicos, porque é um consenso de que toda organização criminosa ela só pode atuar com a cooptação ou corrupção de agentes públicos em desvio de conduta. É uma condição de existência e de sobrevivência das organizações. Então, essa linha de atuação ela passou a fazer parte, né, do escopo da atuação do GAECO, e agora tem, de uma forma ainda embrionária, está sendo desenvolvida dentro do GAESP, né, e é a parte da investigação financeira que aí talvez tenha sido o maior diferencial no sentido de se investir não só na qualificação, no uso de ferramentas para perquirir, né, e identificar os lucros ilícitos dessas organizações de forma a desarticular, desmantelar e enfraquecer, né, sobretudo na parte financeira. E aí, assim, existe hoje, dentro da Polícia Civil, um gabinete de recuperação de ativos, que é uma estrutura pioneira e referência para o país todo, né? E dentro lá do GAECO nós começamos a desenvolver uma metodologia com relação ao confisco alargado, que é um instituto que ele vem do Código Antimáfia, e nós procuramos incorporá-lo dentro do que já foi pré-estabelecido no pacote anticrime, né? E recentemente nós tivemos, inclusive, uma assinatura conjunta, né, do GAECO com o Gabinete de Recuperação de Ativos da Polícia Civil, no sentido de que essa metodologia ela fosse aplicada de uma forma uniforme, o que otimiza e gera uma maior eficiência no resultado da investigação, de forma que a gente ofereça um produto para o judiciário mais qualificado e melhor abalizado, né, para que se tenha um resultado mais efetivo. Ainda dentro do escopo da atuação do GAECO, né, e eu aproveito aqui para aproveitar minha antiguidade, eu entrei no grupo em 2013, né, atuando não só no grupo como também promotor da Baixada, né, e ali eu tive a oportunidade de verificar, assim, né, alguns casos e ser testemunha também do quanto o perfil desse tipo de atividade, desse fenômeno criminoso, né, foi se modificando ao longo do tempo. E aí eu busquei ali só alguns casos assim, um pouco mais emblemáticos, né, porque em 2016 o que se tem ali numa denúncia que foi oferecida na região de Nova Iguaçu e Mesquita, em 2016 esse grupo de 15 denunciados era praticamente de milicianos. Então, naquela época assim, se encontrava ainda a milícia também fazendo esse tipo de atividade, milícias regionais, né, assim, é uma característica da Baixada Fluminense e das milícias mais regionalizadas, que se consorciam, né, e se digladiam na mesma proporção. E ali, assim, foi a minha primeira experiência pessoal, vamos dizer assim, como promotor, onde eu pude ver esse aparelho que o Pedro também referenciou, que é o jammer, né, que é o bloqueador de sinal, né, e como essas quadrilhas, né, a gente pode chamar assim, à época, atuavam, né, inclusive às vezes com cooptação de servidores da própria empresa, ou infiltração de agentes na parte de segurança, enfim. Mas o fato é que naquele momento assim, existia um perfil muito diversificado, e esse é o ponto que eu quero demonstrar com relação aos grupos criminosos que praticavam esse tipo de criminalidade. Em 2017 eu trouxe ali o que a gente chamou de Operação Carga Livre, e ali existem dois aspectos. Um, porque o grupo criminoso que estava à frente era a ADA, né, um grupo que hoje é praticamente inexistente. E foi interessante observar ali também o quanto a importância dos receptadores, né? Existia um grupo de comerciantes regularmente estabelecidos, inclusive conceituados na Barra da Tijuca, né? E eles figuravam ali como uma parte importantíssima da engrenagem daquela estrutura criminosa. E aí a gente está falando justamente de roubo de cargas de produtos alimentícios. E eu me recordo que na diligência de busca e apreensão, assim, uma casa suntuosa, luxuosa, na Zona Oeste,
desse empresário, desse comerciante, a gente encontrou ali dezenas de produtos roubados, caixas e caixas de azeites e outros produtos utilizados para o seu comércio. Então, assim, sob uma fachada, um viés de um comerciante regular e bem-sucedido, o que existia ali era um indivíduo que se associou, né, a um grupo criminoso de roubadores para obter uma vantagem de preços menores, enfim. Então, assim, essa foi uma outra característica que a gente observou. E em 2018 eu trouxe ali também, foram 3 episódios, né? Eu estou falando de Japeri, de roubo de cargas de cigarros da empresa Souza Cruz. Ali foram sendo denunciados em relação a um episódio de um roubo efetivamente, mas nesse período foram casos assim, bastante emblemáticos e foram muito noticiados à época, porque num primeiro momento houve uma tentativa de roubo ali no Arco Metropolitano. E aí, assim, é importante, assim, só abrir um parênteses com relação a uma reflexão sobre o que é o Arco Metropolitano, né? O Pedro também mencionou o que fazer com o Arco Metropolitano, que é uma obra faraônica, uma obra que foi destinada, assim, para desafogar o tráfico, uma via de praça circulação que seria extremamente favorável, né, aos senhores que atuam nesse setor. Né? E, no entanto, assim, a sensação e o resultado de insegurança, né, desse trajeto, assim, fez com que se tragam muitas reflexões sobre o seu uso, né? Inclusive postes aqui que foram colocados com energia solar caríssimos foram sendo colocados abaixo, enfim, né? Só um recorte para reflexão, né, de outros momentos, mas enfim. Ali, né, naquele episódio, eram traficantes do Guandu, e região do Guandu, que saíam, né, se aproveitavam ali dos caminhos e interceptavam essas cargas de cigarro. No primeiro momento, eles chamavam de disputa, né? Houve uma disputa do traficante com a escolta, e aí a gente vê também o risco, né, que a escolta armada dessas empresas ela se submete. Eles perderam a disputa para a escolta. Num segundo momento, houve o efetivo roubo, né, da carga. E num terceiro momento, houve um resultado morte de um dos integrantes da escolta, né, justamente por essa agressividade com que os roubadores vieram, porque eles já haviam perdido uma disputa anterior. Então, assim, eles não vieram simplesmente para fazer o roubo da carga, mas sim com uma agressividade, já de uma competitividade de matar mesmo, né? E tem uma cena muito emblemática de um vídeo que circulou na época, que um policial militar que estava circulando a passeio de chinelo, assim, num carro de passeio na outra via, ele vê aquela cena, porque os traficantes eles abrem o tampo da mala de um veículo e vem disparando já contra os integrantes da escolta. E esse policial militar, ele sai de chinelo, bermuda e pega a arma do vigilante, o vigilante sem dedo, com o dedo caindo, assim, e começa também a disparar contra os traficantes, e aí eles saem, eles não levam a carga, mas infelizmente esse vigilante veio a falecer. Então, assim, a gente vê também através desse exemplo, né, o quanto é a agressividade desses grupos, e aí, assim, eu já começo a falar justamente de uma associação com o tráfico de drogas, né, que é a principal organização criminosa ou estrutura criminosa que se dedica a esse tipo de atividade hoje em dia, né. Ali, naquele momento, também exercia a liderança um jovem que depois veio a se tornar hoje em dia do Conselho do Comando Vermelho, que é o Breno do Guandu, né. Então, assim, é um pouco de história, né. Só voltando aqui com relação a 2023, né, novamente, né, a carga de cigarros, porque é um objeto de fácil revenda, né, e produtos siderúrgicos, né, de novo também, não só a questão dos produtos siderúrgicos, como a Operação Quantril, que vem logo em seguida, que foram roubos de caminhões Munk, você vê um destinatário muito específico e muito direcionado, né? E novamente eu falo também da questão da presença dos receptadores, né? E já em 2024, né, virou uma marca registrada, vamos dizer assim,
né, dessa gestão do secretário Felipe Cury lá na Polícia Civil, que é a Operação Tourniquet, justamente no sentido de tentar asfixiar esse tipo de atividade que hoje a percepção que se tem é que ela é monopolizada pela facção criminosa denominada Comando Vermelho, né? Inclusive, o que a gente pôde observar naquele momento foi justamente o exercício de lideranças do próprio Fernando Beiramar em presídio federal, né, de alguma forma ditando ordens e colocando assim como as coisas deveriam acontecer. Falo das ações coordenadas, né, mais uma vez, né, que não há assim, outra chave para que o resultado aconteça, né. Falo um pouquinho agora da atuação do GAESP, né, que se dedica ao controle externo da atividade policial, e aí ele passa a atuar mais naquele segundo vértice, né, da nossa pirâmide, né, fiscalização prisional, planejamento e monitoramento das políticas de segurança pública, monitoramento das operações policiais e intercâmbio com entidades e organismos nacionais e internacionais de segurança pública. Internamente, o que a gente tem dentro do Ministério Público, né, nessa interlocução entre GAESP e GAECO, são essas trocas de informações conjuntas, inteligência, análise e asfixia financeira de crime, que a ideia é que os grupos se conversem e ao mesmo tempo trabalhem de forma conjunta para que no âmbito da nossa instituição a gente possa realmente também oferecer um resultado mais efetivo. O modo de operação das organizações criminosas, assim, também é algo que empiricamente a gente já conhece, mas está só tentado sistematizar de uma forma mais palatável, né, de deslocalizam e interceptam veículos transportadores de cargas, viabilizam o escoamento do produto do crime e entregam as cargas roubadas aos destinatários finais, que podem ser ou receptadores com conhecimento da origem ilícita ou comerciantes, enfim, seduzidos pelo lucro, né. E aí, assim, aproveitando um pouco a fala também do Dr. Guaraci, né, há, sim, um refinamento da estrutura, uma organização da estrutura desse tipo de atividade com essas subdivisões em lucros. E aí, quando a gente fala de Comando Vermelho, assim, é uma estrutura muito fluida, né? Tirando o conselho aí do Dr. Andressa, acho que pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas assim, é uma estrutura um pouco mais fluida e não há uma estrutura estritamente hierarquizada e estratificada, mas há sim essa divisão e essa organização, né, desses núcleos, de forma a que a gente possa compreender o quanto é um empreendimento, é uma lógica de empresa mesmo, né, uma empresa do crime. Compartilhando também com vocês um pouco, né, como a nossa visão, né, sobre como esse fenômeno ele é enxergado, né, por nós, né. Hoje, né, dentro dessa estrutura, o comércio varejista de drogas ou o tráfico de drogas, como que ele é apenas mais uma das atividades, né? E aí a gente está falando também de questão de territorialidade, né? O quanto hoje em dia tráfico e milícia fazem as mesmas coisas, né? Mais ou menos como Crips e Bloods, né, de Nova York, enfim, só a questão única não é uma ideologia, mas sim uma disputa territorial, e uma disputa territorial para que a partir dali você consiga maximizar o seu lucro do seu grupo criminoso. E, enfim, claro que a milícia é uma estrutura um pouco mais organizada, inclusive chega a cooptar até a mão de obra de traficantes, mas, enfim, isso é um outro assunto. Mas o fato é que, assim, para uma facção, as denominadas facções criminosas, elas hoje, o comércio de drogas, ele é só mais uma atividade, né? E aí o roubo de cargas, ele tem tido um papel de grande relevância nesse sentido de retroalimentar o seu financiamento e fortalecimento, né? Inclusive, recentemente, no passado recente, né, existia um certo prurido de roubos perto de comunidade, e depois começou a se liberar, tudo de acordo com a liderança que tem mais ascendência conforme o momento. E, repito, lideranças essas, inclusive, dentro de sistemas prisionais, né? Aí um pouquinho da questão das cargas mais visadas, né, pelo que a gente tem observado, e o porquê, né, da liquidez imediata, facilidade de escoamento e ocultação, demanda constante, dificuldade de rastreamento pelas autoridades, né? São todos produtos que se diluem muito fácil, né? E aí também só um outro exemplo também que a gente pôde observar recentemente, que uma panificadora dentro de uma comunidade que ela é pertencente, vamos dizer assim, à facção criminosa,
e se passou a observar uma grande quantidade de roubo de carga de farinha, para que alimentasse justamente essa panificadora, que já não paga a luz, porque é através de gado, já não paga IPTU, já não paga uma série de outros impostos e outras taxas, e ainda por cima, para a sua matéria-prima, ela vem como fruto de roubo de carga. Aí, novamente, a gente entra na questão das rodovias mais visadas, aí, de novo, isso pode ser um objeto, né, daquela fala que eu disse, né, sobre a questão de discutir urbanismo social e segurança cidadã, etc. Né? Repare que todas elas sempre muito próximas de algumas comunidades já conhecidas. Né? Isso aqui só um exemplo, já me aproximando do final, com relação a essa experiência que a gente teve dessa denúncia mais recente, né, de como funcionava, e aí um pouquinho da demonstração dessa divisão, né? Isso foi uma denúncia dentro desse projeto maior, que é da Operação Tourniquet, né? Isso é só para exemplificar. E aí um pouco também de como funciona essa dinâmica, essa sistemática de uma forma global. Tá? Claro que assim, né, as lideranças da facção sempre determinam as metas, fornecimento de armas e equipamentos, a gente parte para a questão do assalto, e a partir daí são variáveis que podem ou não acontecer. Né? É possível que as mercadorias, exista algum depósito para que elas sejam levadas e depois sejam controladas, no caso da panificadora, como eu falei. Né? É possível que haja uma revenda da carga para comerciantes intermediários pré-cadastrados. Né? É possível ou não que hajam informações privilegiadas ou cooptação de pessoas relacionadas às empresas que atuam nesse ramo. Né? Sempre há essa transferência do lucro para o Comando Vermelho, e é possível ou não que esse valor ele seja revertido, né, para a lavagem de dinheiro através de empresas fachadas, conta-laranja, estabelecimentos comerciais. Tudo sempre em relação a melhor e maximizar o lucro da facção. Enfim, novamente falando da questão da cooperação interinstitucional, né, que, repito, né, é a chave para que a gente realmente chegue a algum lugar. E aí eu encerro a minha fala, mais uma vez agradecendo a paciência de todos, né, já nos aproximando da hora do almoço, então muito obrigado. Bom, também com a permissão do nosso presidente Jean, registra a presença do eminente desembargador William Douglas. O nosso programa já está um pouco avançado, mas em dado se tem alguma pergunta pelos presentes. Pergunta não, senhor. Eu só queria registrar o seguinte. Em 1992, eu era advogado, trabalhava no escritório de Guilherme Vieira, e nós prestávamos assessoria a Souza Cruz. E já havia muito roubo de carga. Acompanhei processo em Resende, acompanhei processo em Apiaí, norte do Paraná, com São Paulo, acompanhei processo em Sobradinho, na Bahia, acompanhei processo em Sinop, no norte de Mato Grosso, e acompanhei processo aqui em Resende. Então, essa história de roubo de cigarro da Souza Cruz é uma coisa muito antiga, tá? Porque é um mercado que não para. Eu fui juiz na Baixada por 12 anos, e se você andar no calçadão de Nova Iguaçu, você sabe o que você vê ali, principalmente no calçadão de Nova Iguaçu e na estação de metrô da Pavuna. A estação de metrô da Pavuna talvez seja o maior entreposto de carga roubada de toda a região da Baixada. Né? É exatamente a estação de metrô da Pavuna. Então é só fazer esse registro que a coisa não para, não acaba. É um mercado sem fim. Né? É isso aí. Obrigado. Ok, obrigado. Mais alguma? Bom dia. Com relação à palestra até que te antecedeu, quando deixa uma visão no meu pensamento equivocada, é que o custo fica para iniciativa privada. Na verdade, boa parte, ou quase a totalidade, é repassado para o cliente. Então, eu acho que a colocação, entendo, com relação ao prejuízo, acaba ou para uma corretora de seguro, vai também ser prejudicado, mas que isso vai ser repassado, vai se discutir aqui quanto se percentualiza desse repasse. Mas, na verdade, na ponta, quem vai pagar o prejuízo, a gente não pode deixar de pontuar que são os cidadãos fluminenses que vão estar pagando essa conta. Essa é a minha colocação.
Ok, mais alguma? Foi mais uma colocação e não pergunta. Bom, não tem mais, então vamos. Esse tema da criminalidade, a gente ouve falar e serem feitas várias sugestões, mas isso não é uma questão tão simples. A gente observa muito as pessoas sugerindo criar novos tipos penais, elevar as penas daqueles já existentes, como que fosse uma solução. E a gente sabe que isso não é solução, lamentavelmente. A gente do judiciário não tem como deixar de aplicar as normas criadas pelo legislativo. Claro que tem que aplicar com critério, mas não pensando que a gente está fazendo alguma coisa que seja uma coisa boa para a sociedade. Você põe um indivíduo desse no sistema penitenciário que deturpa, em vez de a finalidade seria recuperar aquele indivíduo, mas a gente sabe que não recupera. Por mais preocupação que tenha a administração penitenciária, você põe um indivíduo desse, quando ele não já está agregado a uma dessas facções, lá dentro ele tem que se agregar. E aquilo ali é irreversível. É igual a lavagem cerebral. Diz que a lavagem cerebral não tem como você reverter. A mesma coisa é quando ele ingressa numa facção dessa. Então o indivíduo, às vezes, se você desse uma oportunidade a ele, tem indivíduo que você, se der uma oportunidade, ele se recupera. Tem outros não, que realmente são irrecuperáveis. Já observei isso. Mas aí a gente ficar pregando, pensando que não estou fazendo bem, estou aumentando as penas, estou criando novos tipos penais, saiba que não está criando nada de solução. Está, de certa forma, aumentando, ampliando, amplificando o problema. E é o que acontece no dia a dia. Às vezes são criados, criticando o legislativo, mas a gente que aplica no dia a dia, às vezes a gente tem dificuldade de aplicar. Por exemplo, crime de estupro, que não está ligado ao tema. Mas um indivíduo que passa a mão no seio de uma menina menor de 14 anos de idade, se for tio, se for pai, se for avô, a pena mínima é de 12 anos de reclusão. Aí você, se ele estupra, se ele mantém condição carnal ou outro tipo qualquer, tudo bem, mas não tem uma gradação. O legislador, com essa preocupação de punir, cria essas situações que a gente, no dia a dia, a gente tem dificuldade. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de ver um indivíduo que passou a mão numa garota, de eu ter que aplicar 12 anos para ele ou mais. Sinceramente, é uma das coisas que mais eu tenho dificuldade no dia a dia da magistratura. Isso não é incomum, não. Às vezes um indivíduo, numa situação dessa, porque foi repetido, não foi uma vez só, 23 anos, 24 anos. Sinceramente, eu fico refletindo, eu fico pensando, não é a solução, mas qual seria a solução? Eu digo, eu não sei, não tem. A solução, talvez a longo prazo, você não vai acabar a criminalidade, porque a criminalidade é inata ao ser humano. Isso existiu, sempre existiu e vai existir. Você pode realmente diminuir a sua intensidade. E como é que você pode diminuir? A gente pode fazer uma sugestão, também não sei. A gente pode dizer, vamos investir maciçamente em educação. Vamos investir no sentido de que uma família seja bem estruturada, que ela trabalhe, o pai trabalhe, que ela tenha a condição de criar aquele filho, realmente que ele seja acompanhado, e quando ele atingir uma certa idade, que ele possa arrumar um emprego. Aí sim, você talvez faça alguma coisa útil à sociedade, mas pensar que encarcerar, a exemplo, nós estamos com quase 890 mil presos. Isso tem um custo enorme para o Estado, muito elevado. E além de ser muito elevado, é a questão que a gente sabe que vão sair muito deles ali piores do que entraram, e agregar de uma dessas facções. Então isso é só mais para reflexão. Não é uma questão que seja solução de coisa nenhuma, mas como está ligado ao nosso tema, como o doutor Pedro falou em relação a esse negócio das cargas, do roubo de carga, eu, desembargador André, nós fomos juízes criminais muito tempo. Eu tenho certeza que ele também atuou. Eu tive a oportunidade de atuar em inúmeros processos de roubos de cargas. Tanto no primeiro grau, em Nova Iguaçu, aqui no Fórum Central,
e no segundo grau, a nível recursal. Muitos. E o que eu observava é que os motoristas, geralmente o ajudante, ali na primeira fase, na fase pré-processual, eles reconheciam. Mas quando chegava aqui em juízo, eles diziam, eu não tenho certeza não era bem isso. Mas por que eles mudaram? Porque eles ficam com medo, e é normal ele ter medo. E aquilo ali, de certa forma, enfraquecia a prova. Se tivesse outros elementos, a gente poderia reunir, se tivesse condição, condenar, mas tinha situação que tinha que absolver. Isso é péssimo. Mas esse aparato tecnológico que foi mencionado é importantíssimo. Esse negócio de bloqueio de GPS, já tem esse chip realmente que não precisa estar no local. E tem várias outras formas. Então isso realmente, como tem representantes aqui do Cine de Justiça, é importante isso, investir nessa parte. Desde que sai do porto, conforme foi mencionado, daquela mercadoria que saiu do porto, tem como você minimizar isso. Aquilo conectado com a polícia. Com a empresa, o motorista tem uma forma de acionar, ou se não for o motorista, um outro meio qualquer, e conectado com a polícia. Vai diminuir realmente, isso não tem dúvida. Então, eram só essas pequenas observações. Agradeço imensamente ter participado desse painel, com esses dois brilhantes promotores de justiça, com que eu tive a honra de trabalhar junto com ele, e esse aqui é um amigo, filho de um grande amigo, nosso desembargador Peterson, e da minha parte eu considero encerrado. O MB agradece aí a colaboração de tão brilhante mesa, e eu vou passar às mãos do desembargador Luciano Barreto o certificado desse evento, para que ele fique com o próprio e entregue aos seus colegas de mesa. Muito obrigado.